Hoje nós vamos estudar. Hoje iremos papirar. Papiraremos o quê? Uma música do Forfã. A banda Forfã é uma banda que marcou minha vida, é uma banda que formou meus valores, é uma banda que me influenciou muito pra ser quem eu sou hoje. E eu gosto muito de uma letra deles, e essa letra é de uma música chamada Latina. Eu já vi em outros lugares como Escala Latina, mas o importante é a referência ao nosso continente. Na verdade, ao nosso subcontinente. Quando eu falo subcontinente, existem duas formas da gente dividir o continente americano, a América, em regiões. Existe a forma física, usando o critério físico, e existe a forma étnico-linguística, cultural. E aí é com relação ao ser humano. Na forma física, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A América do Norte, inclusive, com o México, né? México, Estados Unidos e Canadá. E a América Central ali e a América do Sul, onde o Brasil tá. Na divisão étnico-cultural-linguística, a gente tem a divisão de América Anglo-Saxônica, que pega Estados Unidos e Canadá, que foram colonizados por povos saxãos, e pega a América Latina, do México para baixo. O que é a América Latina? A América que foi colonizada por povos de origem latina, de origem do latim, Portugal e Espanha majoritariamente. E aí, no caso, nós fazemos parte da América Latina. Nossa etnia, não estou falando de nacionalidade, minha nacionalidade é brasileiro, mas a nossa etnia, nós enquanto povo, nós somos o povo latino-americano. Nós somos o mesmo povo, da mesma etnia que o equatoriano, que o boliviano, que o uruguaio. Só que nós, brasileiros, nós nos excluímos muito na América do Sul. Talvez porque a gente seja o único país que fale português. Nós nos colocamos num pedestal aqui na América do Sul que a gente olha para os outros povos. A tendência é que a gente olhe de cima para baixo. Não podemos fazer isso. Nós somos um povo só. Nós precisamos nos unir em busca da união dos povos latinos, tá bom? E aí eu trago essa música. A música chamada Latina, que foi lançada no disco chamado Policenso no ano de 2008. O ano de 2008 foi um ano de muita transformação na minha vida, porque o ano de 2008 foi um ano em que eu trabalhei meio período. Eu não falei meio ano, nem meio dia, nem meio... É meio dia, né? Meio período, meio dia. Eu trabalhei meio dia, trabalhei uma manhã na fábrica do Guaravita, como operário de fábrica. Nesse período eu tava fazendo faculdade de administração de empresas. Caraca, eu tô muito congestionado, brother. Então vamos pra letra. A letra começa assim, ó. Índios habitavam em paz as suas ocas, até que as raposas deixaram suas tocas. Vieram pelo mar com a cruz e a espada pra roubar e violentar a nova terra imaculada. Índios, a gente tá falando de indígenas, povos indígenas. A gente tá falando não, né? 4 caras que formavam o Forfã fizeram referência aos povos indígenas que habitavam aqui em paz mais ou menos, porque a gente sabe que tinha muito embate entre os povos indígenas. E quando eu falo de povos indígenas, eu tô falando que, dentre os nativos americanos, nós tínhamos diversas etnias diferentes, diversos povos, diversas nações. E aí, inclusive, diferentes fisicamente, com costumes, religiões, adoravam deuses diferentes. Tinham tribos indígenas, povos indígenas, que já tinham desenvolvido a agricultura. Tinham outros que ainda eram caçadores e coletores. Então, hoje em dia, e eu tenho certeza que os caras do Forfã sabem, a gente não chama mais de índio. A gente chama de indígena, povos indígenas, povos originários, os verdadeiros donos dessas terras aqui. E hoje a gente tá vendo aí a situação dos povos Yanomami, muitos, milhares de índios lá sofrendo. Por quê? Porque o ilegal deu uma crescida exponencial no meio da pandemia. E no meio da pandemia, o garimpo ilegal foi por conta de minerais que supervalorizaram nas bolsas internacionais. Olha isso. Os caras foram buscar minerais, os caras foram buscar algumas coisas preciosas que estavam debaixo da terra dos Yanomamis. E aí eles começaram a estuprar as meninas Yanomamis, eles começaram a forçar os rapazes Yanomamis a trabalhar de forma análoga à escrava. Então foi uma terra arrasada. Os Yanomamis, por sua vez, mandaram vários pedidos de ajuda ao governo federal. Porém, o governo Bolsonaro cagou! O governo Bolsonaro cagou! Índios habitavam em paz, mais ou menos, né, as suas ocas, fazendo referência às moradias. Eram famílias, eram tipos de sociedades comunais, não tinha
essa divisão que nós temos hoje de cada família morar na sua casa, as crianças, isso em algumas tribos, outras não, cada uma tinha sua estrutura. Então é muito difícil quando a gente fala de índio, porque era muito plural. Ainda é, né? Os que sobreviveram. Até que as raposas deixaram as suas tocas. Então fazendo referência aos europeus, principalmente naquela época, aos portugueses e aos espanhóis, né? Aos ibéricos, porque eles foram os pioneiros daquela expansão marítima europeia. E aí eles vieram pelo mar com a cruz, fazendo referência ao cristianismo, principalmente ao catolicismo e à espada, pô, obviamente. Lembrando que o indígena americano, principalmente o indígena sul-americano, ele vai entrar em contato com a idade do metal, a idade do ferro, de uma hora para outra, porque ele fazia os seus machados, as suas pontas de lança com rochas muito afiadas, tá? Só que a Europa já tinha chegado ao ferro, já fundia ferro. Fundir ferro é derreter o ferro que tu tirou da natureza e fazer uma espada de ferro. E aí, porra, a destruição é muito maior, né? A letalidade do instrumento é muito maior. E aí, do nada, os caras chegam aqui com a espada, pô. Com um machado de ferro. Não tinha o aço ainda. O aço é um atributo, né? É uma invenção ali na segunda Revolução Industrial, final do século XIX. A gente está bem distante. A gente está falando da expansão marítima europeia, das grandes expedições marítimas europeias, e essas expedições elas aconteceram no século XV, século XVI, então a gente está distante do aço. Mas o ferro já era manipulado pelo ser humano, o ser humano já fazia espada de ferro lá na Europa. Quando eles chegam aqui, o índio fica assim, ó, que isso, brother? Brother não, né? Que isso, hermano? E aí eles vieram pra quê? Pra roubar e violentar a nova terra imaculada. Tipo assim, a galera do Forfã já foi com o pé na porta. Pra que eles vieram, irmão? Pra isso. Eles vieram roubar e violentar, invadir, saquear. Eles não descobriram porra nenhuma. Pega esse descobrir e tira ele da história. Porque a gente só descobre algo que não é de ninguém. E mais ou menos, segundo a FUNAI, né? Mais ou menos 6 milhões, 7 milhões de indígenas, povos originários, viviam aqui na América do Sul. América do Sul, aí conta povos andinos e a galera que tava aqui no que viria a ser o Brasil. E aí os caras chegaram aqui e falaram assim, irmão, agora é nosso. Vão trabalhar pra gente, inclusive. E se não quiser trabalhar, vai de arrasta pra cima. Vai de Olavo de Carvalho. Tá ligado? Pra roubar e violentar a nova terra imaculada. Imaculada fazendo referência a Maria, mãe de Jesus de Nazaré, que depois vira Imaculada, Nossa Senhora, né? E nova terra fazendo referência ao novo mundo. A América, o continente americano como um todo, é encarado nesse momento principalmente como o novo mundo. O local a ser conquistado, desbravado, explorado, povoado. Índios habitavam em paz as suas ocas até que as raposas deixaram suas tocas, vieram pelo mar com a cruz e a espada para roubar e violentar a nova terra imaculada. Pretensiosos senhores da razão. Os europeus, nessa época aí, eles estavam meio que, nós vamos levar civilidade, nós vamos levar civilização, progresso pra vocês. Vocês são arcaicos, vocês são povos atrasados. Olha só o que a gente já fez, olha só como é que nós somos. Eles fizeram isso nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, nas Américas, 1400 e pouco, começa esse que é chamado de colonialismo, e depois, no século XIX, século XX, eles vão fazer na África e na Ásia. Não é só na África, que é conhecido como neocolonialismo, fazendo referência ao novo, né? Prefixo neo é novo colonialismo. Então, o novo colonialismo, o neocolonialismo, ele também é conhecido como imperialismo europeu. Aonde, aí sim, eles já tinham isso, tá? No colonialismo das Américas. Mas no neocolonialismo, na partilha da África, na Conferência de Berlim, na colonização da Índia, na ruptura, na partilha do Oriente Médio, ali sim, eles se colocavam como os senhores da razão, e nós estamos levando civilização para vocês e progresso, porque vocês são sub-raças. Isso é darwinismo social. Quando você se coloca como uma raça mais apta, e por isso pode fazer o que fez com as sub-raças. Não somos da mesma espécie. Isso já caiu por terra, tá, gente? Teve um projeto chamado Projeto Genoma, no meio do século XX, que mostrou que todos os seres humanos têm os mesmos genes.
A variação é mínima e nós não podemos dizer que nós somos divididos em raças. Nós somos divididos em etnias. E aí tem muito mais a ver com costumes, cultura, até mesmo feições, mas raça, nós somos todos da mesma. Não existe esse negócio de raça superior. Isso é racismo. Isso é racismo. Beleza? Beleza? Vamos pra cima, pô. Pretenciosos, né? Que pretensão, né? Senhores da razão queimaram na fogueira o valor da intuição, pô. Claro, eu interpreto isso aqui como assim. A queimar na fogueira naquela época era normal, né? A gente estava saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, na criação dos estados absolutistas. E isso ainda era uma cultura de queimar criminosos, queimar quem ia contra a igreja na fogueira. E aí, irmão, quando o cara chega aqui e vê que o nativo, ele cultua vários deuses, não o deus cristão, né? Ele cultua a lua, ele cultua o sol, ele cultua a mata, a floresta, ele cultua a mãe natureza. Esses caras são vistos como muito intuitivos. Só que isso não é bom pro sistema capitalista que tá surgindo naquele momento. O sistema capitalista, ele vive da exacerbação do culto ao material e ao individualismo. E aí ele começa aí nesse momento, e quando os caras que cultuam a natureza, que não baseiam a sua vida no dinheiro, que não olham para um metal e colocam-o como uma moeda de troca, que foi o que estava acontecendo com o ouro naquele momento, né? Eles queimam na fogueira esse valor. Eles queimam na fogueira o valor da intuição. Extermínios, catequeses e a Santa Inquisição. Caraca, que letra, né, cara? Ó, índios habitavam em paz as suas ocas, até que as raposas deixaram suas tocas. Vieram pelo mar com a cruz e a espada para roubar e violentar a nova terra imaculada. Pretenciosos, senhores da razão, queimaram na fogueira o valor da intuição. Extermínios, catequeses e a Santa Inquisição são séculos de crime, tortura, escravidão. Cara, quando ele fala de extermínio, o genocídio dos povos indígenas sul-americanos é um dos maiores genocídios da história da humanidade, pô. Quando ele fala de catequese, ele tá falando que as missões jesuíticas que tinham aqui no território, quando eu falo na aula de expansão e formação do território brasileiro, porque o território brasileiro começa demarcado pelo Tratado de Tordesilhas, com menos de 50% do que tem hoje, pô. Tá ligado? Como é que o Brasil se expandiu? Muitas coisas. Entradas e bandeiras, exploração de látex na Amazônia, pecuária. Uma delas são as missões jesuíticas. Qual era a grande aquisição naquele momento? Era a aquisição de mais fiéis. Você tinha que catequizar os índios, batizá-lo, fazê-lo renegar seus deuses e falar que agora ele serve ao Deus cristão, mudar até de nome. Deixa de ser Raoni e vira João. E a Inquisição, né? Tá aqui como santa, porque é em nome de Deus. O que foi a Inquisição? Foi uma perseguição brutal que a Igreja Católica fez com quem não concordava com ela. E aí queimava mesmo na fogueira, Extermínios, catequeses e a Santa Inquisição. São séculos de crime, tortura e escravidão. Quando os negros africanos vieram sequestrados da África para as Américas e foram escravizados, outra coisa que nós temos que mudar, não é mais escravo. Não podemos naturalizar que a galera que morava aqui antes dos portugueses e espanhóis chegarem eram os índios, porque eles não se auto-intitulavam assim. E também não podemos naturalizar que a galera que veio sequestrada da África para trabalhar forçada aqui nas Américas, nas colônias europeias, eram os escravos. Porque isso faz com que a gente naturalize a ideia de que ele já nasceu escravo. E não foi assim. Os europeus começaram a chegar na África e começaram a sequestrar os negros. E aí era trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, era trabalhar na mineração de pedras preciosas, era para trabalhar na lavoura de café, na extração do látex, na pecuária, era para trabalhar em qualquer coisa, mas trabalhar de forma escrava, sem receber salário. E em condições, né, totalmente insalubres.
O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E até hoje a gente não consegue conversar sobre isso sem gerar rusga. Até hoje tem uma galera que nega séculos de crime, tortura e escravidão. Até hoje tem uma galera que fala que é vitimismo. Quando os negros que vieram pra cá de forma forçada, escravizados pra trabalhar aqui, eles foram se perpetuando, tendo seus filhos, e seus filhos já nasciam escravizados, e aí gerações foram passando. Olha só olha o que acontece. Quando a gente chega no século XIX, no ano de 1850, no meio do século XIX, a gente tem uma lei chamada Lei de Terras. Por quê? Porque até então, as terras que estavam por aí não eram de ninguém, pô. Eram chamadas terras de devolutas, não era de ninguém. Essa lei, ela vai tornar todas as terras que não têm dono propriedade do Estado, propriedade do Império, que no caso é Brasil Império. A partir desse momento, você só consegue um pedaço de terra para começar alguma coisa, para plantar o que comer, se você conseguir pagar. Eles já estavam entendendo que o movimento abolicionista corria por aí, a pressão lá na Europa era grande. Agora, por que a pressão lá na Europa era grande? Porque a mão de obra escrava não era mais bem vista no modelo capitalista que surgia, que era o modelo industrial. O modelo industrial, como ele produz em massa, ele precisa de população consumindo em massa. Mas aí tu olha pra população, todo mundo escravo. Ninguém recebe salário. Então a mão de obra escrava começou a ser mal vista nesse momento. Só que a elite brasileira, como sempre foi retrógrada, ela não queria perder seus privilégios de ter uma porrada de gente abanando ela, né? E aí ela empurrou pra frente. E aí 38 anos depois, em 1888, a gente tem a abolição da escravatura, né? Que foi de forma totalmente pressionada. Aí o refrão da música vem, ó. Navios negreiros não cruzam mais o oceano. Inclusive, em 1850, a gente tem uma outra lei, além da lei de terras, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz é uma lei que proíbe o tráfico negreiro, pô. E aí, quem já tá aqui continua escravo, mas não vai vir escravo novo. E aí, isso influencia em algumas coisas. Por exemplo, a galera que trabalhava com o tráfico negreiro lucrava muito, muito. Tava com muita grana na época. Só que aí do nada, pum, o seu negócio não é mais permitido. Eles estavam com capital para investir. Eles começaram a investir em atividades industriais, pequenas indústrias, fabriquetas. E aí a gente começa a ter um período chamado Era Mauá, onde alguns empresários, nada do governo, tô falando da iniciativa privada, alguns empresários com excedente de capital, ou por causa do tráfico negreiro, ou por causa do próprio café, começaram a investir em atividade industrial. Muitos deles boicotados pela própria Inglaterra, porque a Inglaterra na época era industrializada já, vendia tudo pro Brasil. Se o Brasil começasse a se industrializar, ia parar de comprar da Inglaterra. Então a gente sofreu vários boicotes. A gente só vai começar a se industrializar mesmo na década de 1930. 1930 com Vargas. Olha só, olha que doideira. E aí os navios negreiros não cruzam mais o oceano. Foi um negócio muito lucrativo, mas acabou. Mas o trabalho e o dinheiro continuam escravizando, com certeza. O capitalismo, ele continua escravizando, porque o capitalismo é uma sociedade que adora ao capital. Adora o capital. O capital é o centro da engrenagem. Tudo que a gente faz na nossa vida é em busca de dinheiro, para conseguir viver minimamente bem, né? Impondo ao mundo a cultura do capital. Aqui, ó. A gente vive no sistema capitalista. O capitalismo, o sufixo ismo, ele tem diversas conotações, tá? Uma delas é adoração. E aí, quando a gente fala de capitalismo, a gente fala adoração ao capital. Materialismo, olha aí, eu falei lá no início, né? O capitalismo, ele começa a engendrar esse pensamento materialista. As pessoas são muito materialistas, gostam muito de coisas materiais. E aí, hoje, a gente vive a vida tentando acumular. Quanto mais a gente acumular, mais bem visto e mais bem quisto nós somos, pô. E o pensamento individual. Cara, isso daqui é um dos maiores crimes que o capitalismo cometeu com a sociedade humana nos últimos séculos, né? Porque o capitalismo começa no século XV e tá aí até hoje, de uma forma muito mais complexa, só que desde o século XV até hoje, a gente vem exaltando o pensamento individual. Farinha pouca, o meu pirão primeiro, cada um por si. E aí a galera fala, né? Ah, mas o ser humano, ele é competitivo por natureza. Não existe comprovação científica sobre isso. E se a gente for olhar a lógica, pra gente ter chegado aqui enquanto sociedade, ou pelo menos para ter chegado até o século XV enquanto sociedade, nós tivemos que ser muito mais cooperativos do que competitivos. Então, por porcentagem do que a gente foi, nós somos uma sociedade muito mais cooperativa. Quem faz a gente ser competitivo é o modelo de produção capitalista.
Aí a segunda parte da música já vem aqui, ó. Abstrairei os ataques da propaganda. Propaganda como um atributo do modelo capitalista industrial, né? Porque você precisa criar necessidade nos consumidores. Porque quando você começa a produzir em larga escala, você tem que vender em larga escala. E isso começa no século XVIII na Inglaterra, a primeira revolução industrial. E aí você tem que vender em larga escala. Só que a população, a sociedade humana, não era ainda uma sociedade de consumo. Como que você faz a galera comprar sem perceber? Propaganda, propaganda, propaganda. Isso virou uma grande ciência, o marketing, né? Marketing, publicidade, propaganda. Como fazer vender esse negócio? Como vão vender? E aí o cara que tá escrevendo isso aqui, a galera do Forfo, coloca: abstrairei os ataques da propaganda e os valores egoístas, falando de pensamento individual, né? Que eles vêm para pregar a mentira secular de trabalhar para viver e a rotina angustiante de viver para trabalhar. Olha que maneiro. A gente, na verdade, não trabalha para viver. A gente vive para trabalhar, pô. Se a gente trabalhasse para viver, a gente teria mais tempo disponível. Só que a gente vive para trabalhar. O trabalho hoje, na maioria dos casos, né, na sociedade humana como de uma forma geral, é óbvio que vão ter exceções, mas a sociedade humana de uma forma geral, no mundo capitalista, o trabalho é a principal atividade do seu dia. E a gente já naturalizou isso. Só que isso vai minando as nossas potencialidades. A gente não tem tempo para fazer um hobby, a gente não tem tempo para lazer, para entretenimento, para cultura, para fazer outras coisas a não ser a sua área de profissão, né? A concorrência de mercado, o mercado ele não é uma categoria do capitalismo, ele existe antes do capitalismo. Só que a concorrência ela é muito estimulada no capitalismo. E a histeria produtiva, olha isso. O que é histeria produtiva aqui na minha concepção? Seria aquela histeria da bolsa de valores, do mercado. O mercado agora ficou bolado porque não sei o que falou não sei o que. Aí o mercado vai lá embaixo, aí as ações vão lá embaixo. Aí acontece não sei o que lá e o mercado vai lá em cima. O mercado, como o Lula diz, né? Ele é muito sensível. O mercado. Todo mundo paparica o mercado. Mercado não existe, gente. Mercado são as pessoas, pô. Quem é mercado? É quase uma pessoa. Vocês estão entendendo? É a concorrência de mercado e a histeria produtiva. Aí ele já vem, né? A sociedade de consumo, olha aí. A sociedade que é consumista. O consumismo é um estilo de vida. Nós temos um estilo de vida consumista. Isso tudo para botar dinheiro no bolso dos donos dos meios de produção. Isso tudo para conseguir fazer com que eles consigam acumular nesses valores egoístas, né? Acumular cada vez mais bens. Materialismo, acúmulo e o pensamento individual. Ele tá trabalhando, então deixa ele ser rico, né? A sociedade de consumo e o seu sentido sem sentido. Porque quando a gente vira uma sociedade baseada no consumismo, esse estilo de vida consumista que a gente precisa consumir, tem gente que bota a sua felicidade no consumir. Quando a gente vira isso, nós viramos pessoas totalmente rasas, fúteis. Porque o sentido da vida não é esse, cara. É uma falsa sensação de felicidade. Mas no final das contas, tu só tá dando lucro pro empresário. E você tá se fudendo, porque eu quero saber se é de fato felicidade é ir no shopping, gastar R$1.000 numa noite e sair de lá cheio de bolsa. Com roupas ou coisas que você provavelmente não vai nem usar. Esse é o sem sentido. Marginalizam o ócio da vida contemplativa. Existe o tempo do homem lento e o tempo do homem rápido. O cara que é lento, o cara que é mais devagar, o cara que às vezes precisa de mais tempo para conseguir produzir alguma coisa, né, mais eficiente, esse cara não é bem visto no sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, time is money. O cara que é escritor, o cara precisa estar inspirado para escrever, pô. O cara que é músico, o cara precisa estar inspirado para escrever uma música. Aí chega a gravadora e fala assim, preciso de 15 músicas no dia tal. Pô, irmão, mercantilizou a arte. O capitalismo hoje, ele mercantilizou todas as esferas da nossa vida material e já foi pra vida imaterial, pro metafísico, pra internet. Tem espaços privados na internet, pô. Isso tudo vai sufocando almas num deserto criativo. Deserto criativo fazendo uma referência ao deserto que não tem nada, né? Não tem vegetação, é um local que aparentemente não tem vida
E aí, um deserto criativo a criatividade tem espaço nessa relação capitalista? Tem nessa vida capitalista? A criatividade? Porque criatividade não é de uma hora pra outra. Criatividade, as coisas acontecem devagar, as coisas têm que ser mais fluidas. Só que time is money! Aí vem de novo, navios negreiros não cruzam mais o oceano, mas o trabalho e o dinheiro continuam escravizando, impondo ao mundo a cultura do capital, o materialismo, o acúmulo e o pensamento individual. E aí vem uma segunda parte aqui, O sangue e o suor dos povos do mundo inteiro são oferendas colocadas no altar do deus dinheiro. Tipo assim, todo mundo dá seu sangue, seu suor para conseguir dinheiro para viver dignamente. E aí a gente coloca o dinheiro como um deus, né? A gente coloca ele no altar e fala assim, eu faço tudo por você. E tem gente que tem orgulho de falar isso. Eu gosto de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? O sangue e o suor dos povos do mundo inteiro são oferendas colocadas no altar do deus dinheiro, mas essa forma de existência desumana e limitada é extremamente limitada. O capitalismo, ele tá fazendo com que a gente viva cada vez mais em grandes metrópoles, dentro de caixas de concreto, que são as nossas casas, os nossos apartamentos, sem pegar sol, sem se exercitar, sem alongar os nossos músculos. A gente cada vez levanta do sofá menos vezes, né? Cada vez menos vezes, cada vez menos. A gente não precisa sair de casa nem mais para comprar cerveja, pô. Então é limitada. Essa forma de existência, além de ser desumana, é limitada. Será em breve abolida e pelo amor superada. Ah, meus amigos do Forfã. Nicolas, Rodrigo, Danilo e Vitor. Vocês escreveram essa música antes de 2008, né? Então, até 2023, ela não foi superada pelo amor ainda, infelizmente. E aí vem aqui, uma parte muito engraçada, muito interessante, que é recitada pelo próprio Vitor no final da música. É fato sabido que o luxo só existe às custas de muita miséria. Pra ter super rico, tem que ter o super pobre. Esse é o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele vive de crises. Ele vive de momentos de bonança, momento de crise, momento de bonança. É fato sabido que o luxo só existe às custas de muita miséria. Que o bem-estar social, olha que o welfare state, é privilégio de poucos. E se pratica uma lavagem cerebral disfarçada com o nome de entretenimento. Tipo assim, enquanto tá rolando chuva matando uma porrada de gente, enquanto tá rolando genocídio dos Yanomamis, enquanto tá rolando desmatamento recorde na Amazônia, a gente tem a Copa do Mundo, a gente tem o Rock in Rio, a gente tem o Carnaval. Não tô fazendo juízo de valores. Tô tentando interpretar. Eu fui no Rock in Rio, tá? Já desfilei no Carnaval. Não é pra deixar de fazer isso. Mas eu tô tentando interpretar o que eles escreveram aqui, E se pratica uma lavagem cerebral disfarçada com o nome de entretenimento. Mas mesmo diante das maiores das atrocidades, e coloca atrocidade nisso, não experimentaremos sentimentos como o ódio e o desprezo. Muito difícil, amigos. É um trabalho diário não experimentar esses sentimentos. Ao invés disso, nossos corações transbordarão amor e compaixão. Eu tento todos os dias. Essa é a maior das minhas missões, tá bom? Então vamos pra cima. Obrigado, compositores Danilo Cutrim, Nicolas Cris Fassano, Rodrigo Costa e Vitor Izenzê. Muito obrigado, amigos. Vocês são sensacionais. Vocês contribuíram muito na minha formação. E um beijo no coração de vocês. Reagirei a outras músicas de vocês, porque não falta, né? Galera, quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa o dislike. Quem gostou, comenta. Quem não gostou, comenta. O importante é se inscrever e assinar ativar o sininho aí. Beleza? Tamo junto. Tamo junto.